vamos falar sobre como crescer em todas as coisas. É o mais importante fundamento que eu quero trazer para vocês aqui, poderosíssimo, muito precioso, e esse fundamento de uma sabedoria eterna, com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, eu quero te convidar para me acompanhar nesse momento aqui, ok? Deixa eu pegar aqui uma das minhas Bíblias. O que está acontecendo? Cria uma sala convidando outras pessoas a transmitir com você. Não preciso não, mas não sei também como é que está a saída disso aqui. Avançar, não concluir isso aqui. Prontos. Celes. Bom dia, mana. Conto com as tuas orações. Está aqui começando hoje ao que a gente espera fazer mais vezes. Quero ler com vocês um princípio que está na carta do apóstolo Paulo ao pastor e bispo Timóteo, a sua primeira carta, capítulo 6, versículo 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Pelo poder do Espírito Santo, inspiração, o apóstolo Paulo diz: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste criado e chamado, e pela qual fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé. E aqui a Escritura, ela traz para nós, através do ensino do apóstolo Paulo, esse princípio, né? Uma palavra que tem um ponto no final, o verbo está no imperativo. De fato, existe uma responsabilidade nossa de combater o combate da fé, né? O bom combate da fé. E eu quero destacar o fato de que esse, na verdade, é o único ponto em todo o ensino das Escrituras em que é apresentado por todos os autores, na sua sabedoria que vem do alto, é apresentado uma ordem explícita para combatermos o bom combate da fé. Para combatermos algo. Então, na vida daqueles que têm conhecido o seu Criador, têm conhecido o seu Salvador, nós só temos uma coisa para combater, uma área da nossa vida para combatermos, que é o combate da fé. É o bom combate da fé. Então, gente amada, se alguém que um dia entregou sua vida ao Rei dos Reis, o Rei de toda a glória, está combatendo em outros combates na sua vida espiritual, a sua vida, na verdade, essa pessoa ainda não entendeu aonde está ou qual é o verdadeiro combate. O verdadeiro combate é o combate da fé. E você sabia qual o principal problema para o desenvolvimento de uma fé viva, de uma fé operosa, de uma fé que traga ao seu natural, à sua vida, o sobrenatural, né? Que faça com que você agrade o coração desse Pai amoroso, esse Pai que é o Criador onipotente, né? Como é que a gente tem essa viva fé e qual o principal problema? O principal problema é justamente o desconhecimento, a ignorância ou indiferença, em algumas situações, da vontade dele. Então, a viva fé e combater o combate da fé é você estar consciente de que em quem você está exercendo essa fé. E o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Ele não diz no que,
ou ele não fala de doutrinas, de homens, né, de denominações, ele diz: eu sei em quem. Ele está falando de uma pessoa que é Cristo, o nosso Salvador. E ele diz: eu estou bem certo que ele é poderoso. E aí ele continua, né, ensinando várias coisas. Mas eu quero destacar aqui justamente isso. O problema para que muitas pessoas que, inclusive, já herdaram a salvação pela fé em Cristo, elas não conseguem desfrutar de muitas áreas na sua vida, de coisas que o Pai deseja que ela desfrute, porque ela não conhece a vontade do Pai. Então, muitas vezes, ela acha que a vontade desse Pai amoroso é uma coisa mística, uma coisa incompreensível, é uma coisa distante. Ah, se for da vontade dele, não conhecendo, né? Evidentemente, quando a gente diz uma frase como essa que eu acabei de dizer, ela pode ter duas motivações. Ou a pessoa está se colocando numa atitude de submissão, né? De entrega, de rendição à vontade dele, por conhecer a vontade dele, ou a pessoa está simplesmente dizendo que é uma vontade desconhecida e não exerce fé em cima do desconhecido. A fé, ela opera em um fundamento. Existe um fundamento para a fé, que é a palavra revelada, que é a vontade do nosso Pai. Então, eu e você, nós só podemos exercer a fé quando conhecemos a vontade do nosso Pai. Ok? E esse é o principal problema. Lá em Romanos 10, versículo 17, você vai encontrar a seguinte afirmação por parte do próprio Espírito, né? Ele dizer, pela pena do apóstolo Paulo, ele dizer e ensinar-nos que a fé vem por ouvir, mas o ouvir da palavra de Cristo. E é interessante observar que no hebraico, o verbo que é traduzido ali em Romanos 10, 17, por ouvir, ele significa muito mais do que simplesmente escutar, do que esse sentido que faz parte de um dos 5 sentidos, né, do corpo humano, que é a audição. Há pessoas que têm uma excelente audição, mas não ouvem a palavra de Cristo. E há outras que têm 0%, né, não conseguem escutar, sua audição anatômica, fisiológica, neurológica não funciona, mas ela consegue ouvir a palavra de Cristo. Então, o verbo que está lá, que é traduzido por ouvir, né? A fé vem por ouvir, mas ouvir a palavra de Cristo, diz respeito exatamente a você interiorizar essa palavra a ponto de que ela seja parte de quem você é. Você absolver, você crer na palavra que é digna de inteira aceitação. Então, à medida que você ouve a palavra de Cristo assim, a fé vem. E aí você começa a ter convicções, que a fé é a convicção daquilo que não se vê, né? Você vai ter convicções de coisas espirituais, de realidades espirituais, sobre a vontade, as promessas, sabe? Falar de fé, de viva fé e como crescer em todas as áreas da sua vida, eu preciso tocar necessariamente nesse ponto. Existem na Escritura, conforme muitos eruditos falam, mais de 7.000 promessas. São promessas. Por exemplo, entrega o teu caminho a esse amoroso Pai, confia nele. Até aí é uma coisa que está sendo mencionada, uma atitude, uma ação que se está requerendo daquele que crê, né? Então, faz isso e o mais ele, esse bom Pai, esse onipotente Criador, o mais ele fará. Lá em Mateus 6,33, há uma outra promessa que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui está a promessa. Existe uma ação e uma reação, né? Uma contrapartida da promessa. E
essas promessas são, então, mais de 7.000 promessas, né? E alguns chegam a dizer 7.700, por aí vai, né? Mas o fato é que grande parte dessas promessas não falam acerca da nossa vida eterna, elas falam da nossa vida aqui, enquanto estamos aqui, nesses 100 anos que alguém consiga viver nessa terra, né? Embora as mais preciosas promessas falem sobre vida eterna, sobre a nossa comunhão com esse Pai, sobre aquilo que Cristo, nosso único e suficiente Machia, realizou naquela cruz lá no Calvário, né? Então, as mais preciosas promessas são para a eternidade, mas é interessante como em quantidade a maioria delas fala da nossa vida hoje, aqui. E essas promessas que falam da nossa vida aqui é porque elas têm implicação para a eternidade, né? Se eu creio para o que é maior, porque eu não creio para aquilo que é menor. Eu creio para uma vida eterna, uma vida plena, uma vida abundante, mas eu não sou capaz de crer quando a vontade dele é revelada, por exemplo, para uma cura. Então eu fico achando que pode ser que ele não queira que eu seja curado, né? E a gente vê que a revelação perfeita de Cristo, do nosso Pai é Cristo. Ele é a palavra viva, né? Ele disse: a minha comida e a minha bebida consistem, ou consiste, né? A comida e a bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ele não fazia isso penosamente, né? Desanimado, triste, não. Ele fazia isso com prazer, com alegria, fazer a vontade do Pai. Então, ele não passou colocando doença nas pessoas. Ah, você vai aprender uma grande lição, fique cego. Você tem um ensinamento profundo, vai perder seu filho, vai ficar uma viúva e seu filho único, como ele restou, né? O filho da viúva de Naim, por exemplo, ele passasse antes daquele mancebo morrer, ele passasse matando. Seu filho vai morrer, você vai ficar paralítico, você vai ficar leproso. Não, ele não fez isso. E ele fala que a vontade dele é cumprir a vontade do Pai. Então ali está a personificação da palavra, ele é o Verbo eterno. E quando a gente conhece a vontade do Pai, nessas promessas, a gente pode pegar a promessa e confessá-las, e aí a nossa fé se desenvolve. Então você precisa, hoje, se você quer crescer em tudo, crescer na palavra. Amém? Crescer no conhecimento da palavra, da qual Cristo disse que é infalível, né? Ele disse: as Escrituras não podem falhar. Esse é o testemunho do Machia acerca das Escrituras. Foi ele quem mais citou as Escrituras. Então, eu quero convidar você a refletir sobre isso. Pensamento para o dia. Que tal entender que Cristo é a palavra e nele a minha fé se torna viva e operosa? Esse é o pensamento para o dia. Cristo é a palavra e nele a minha fé torna-se viva e operosa. Você entende isso? Então, que tal confessar isso? Hoje eu decido crescer no conhecimento da palavra, a ponto de que ela faça parte do meu pensamento, do meu falar, do meu sentir, do meu agir e do meu reagir às circunstâncias da vida. Agora eu quero orar por você. Se você me acompanhou até aqui, então vamos orar, vamos falar com o bom Pai. Eu quero convidar você, aí onde você estiver, a orar comigo. Se você desejar fechar os olhos, a gente costuma fechar os olhos para que a gente se concentre melhor, mas não é algo imprescindível para que a gente converse com o Pai. Por isso eu vou falar com os olhos abertos. Pai amado, Pai querido, nessa hora eu quero abençoar em o nome do Teu Filho, porque assim aprendemos através dos Teus servos, os apóstolos e os profetas, que nós devemos orar uns pelos outros
E em Cristo, nós podemos ligar na terra para que coisas sejam também ligadas espiritualmente no céu. Então, em o nome dele, eu abençoo essa vida que está orando. Essa pessoa que talvez esteja com o coração apertado, aflito, que ela receba essa paz que excede todo o entendimento humano. E ela possa, conhecendo a tua vontade, conhecer como tu és maravilhoso. E isso comece hoje. Eu abençoo com coisas novas, com mudança, com coisas que são geradas pela fé, coisas sobrenaturais, boas, acontecendo agora, tornando-se uma realidade para esse novo dia na vida dessa tua filha, desse teu filho, porque ele se volta para ti, crer na tua promessa, crer em tuas palavras e desfruta da comunhão contigo. É em o nome do teu Filho que vive e reina para sempre, aquele que era, que é e que há de vir. E nós oramos. E abençoados estão todos vocês. Então, quero agradecer quem me acompanhou e aqueles que ainda irão acompanhar. E quero pedir também algo, que você possa curtir, né, dar o seu like aí nesse vídeo, que você possa comentar o que é que você achou, deixar uma sugestão, ok? Eu quero ler o seu comentário. Eu quero dizer que, além de estar ao vivo no Facebook, no Instagram, também estou no YouTube, então é um canal novo que eu criei no YouTube. Eu tenho um canal antigo, mas aquele canal antigo, apesar dele ter tantas horas e tal, ele faz tempo que eu não posto nada, então ele está parado e eu gostaria de dar um crescimento a esse canal novo, para que mais pessoas possam ser abençoadas com conteúdo como esse. Então, se você de alguma maneira chegou até aqui, foi edificado, foi tocado o coração, se isso tem valor para você, eu quero te desafiar também a se inscrever nesse canal do YouTube e compartilhar com pelo menos 2 pessoas. Enviar, né? Aí no Instagram tem uma setinha como o formato de uma asa delta, e a gente pode voar naquela asa delta, né? Lá no Rio de Janeiro existe, você pode fazer isso. Então, essa asa delta que tem aí no Instagram é para você, é o direct para você compartilhar. Você vai clicar em cima disso aí e vai mandar para algumas pessoas, tá ok? E aqui no Facebook também existe a palavra aí compartilhar. Então você pode compartilhar no seu perfil e você pode também compartilhar citando o nome de algumas pessoas, tá certo? E aqui no YouTube, eu quero pedir que você se inscreva nesse canal e vá lá no sininho e ative aquele sininho para que você receba as notificações, ok? Porque com mais frequência nós estaremos postando não só esse momento de Viva Fé, esse momento matinal de Viva Fé, mas também outras coisas mais que iremos considerar, refletir e ministrar aqui nesse canal. Eu quero dizer a você também que você possa me acompanhar em um tempo de jejum e oração que nós estamos vivendo. Então, ore comigo e ore por mim, tá certo? Fica na paz que somente Cristo pode dar. E se você conhece Ele, você desfruta. Se você não conhece, existe um vazio aí dentro de você. Você não é verdadeiramente feliz. Só aqueles que o conhecem o são. Os outros vídeos a gente vai fazer de forma menos tempo, tá certo? Para que vocês possam alcançar mais pessoas. Às vezes as pessoas olham hoje, 20 minutos, aí acham muito, né? Mas a gente vai fazer com menos tempo para que mais pessoas assistam e eu conto com a sua participação para isso. Então, meu forte abraço, vamos estar juntos para a glória de Cristo. Aleluia. Amém.
ok? Encerrando aqui as transmissões. Fiquem na paz, amados. Aleluia.